Vamos que vamos. Galera, na última aula, sexta-feira passada, eu comecei com vocês esses compostos chamados de compostos oxigenados e dentre eles o grupo hidroxila. Então eu cheguei a falar para vocês sobre o grupo álcool, né? Falei para vocês sobre as características do oxigênio, falei sobre a camada de valência, falei sobre a bivalência do oxigênio, né? Falei um pouquinho a diferença do que é hidroxila e do que é íon hidróxido. Falei um pouquinho também para vocês a diferença disso. E falei para vocês que a hidroxila ela vai dar uma característica ácida para a substância. Tanto o álcool, como o enol, como o fenol, que a gente vai ver daqui para frente. Então, aqui nós temos os álcoois, né, que eu mostrei para vocês. Nós temos o etanol e o metanol. E falei também a diferença entre eles e como que eles podem ser empregados. Aqui, eu falei, acho que se não me engano, foi onde a gente terminou o nosso slide. Tudo que a gente falou sobre a última aula, tá bom? Nessa aula aqui, eu falei para vocês sobre álcool primário, secundário e terciário. Falei justamente que o álcool ele vai ter essa classificação de acordo com o carbono que está ligado na hidroxila. Então, eu preciso que vocês foquem em duas coisas. Na hidroxila ligada no carbono, né? Porque a hidroxila ligada no carbono, ela vai me dar a característica da função. Se essa hidroxila estiver ligada num carbono saturado, isso é um álcool. Agora, esse carboninho aqui, você tem que focar. Ele é primário, secundário ou terciário. Então, além de ser um álcool, ele vai ter a sua classificação segundo o carbono que está ligado diretamente na hidroxila. Então, é o carbono que está ligado na função. Ele vai dar a característica dessa substância para a gente. E aí, a gente vai entrar agora, né, hoje, né, na substância que é chamada de enol. Então, os enóis, justamente esses carinhas aqui, ó, como eu posso frisar para vocês, em e o sufixo ol. O sufixo ol é de OH, né? Então a gente tem aqui hidroxila. E o infixo em aqui é de ligação dupla. Então agora eu vou ter uma hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz ligação dupla. Ó, uma hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz ligação dupla. Então nós temos esses grupos hidroxilados enóis aí, tá bom? Fica meio estranho a gente falar enóis, né? Porque é justamente o nome da função, enol. Quando eu tenho mais de um enol, nós temos enóis. E quando nós temos duas cadeias ou mais, que a gente está fazendo comparação, são duas cadeias enólicas, ou então cadeias de função enóis. Beleza? Agora é o seguinte, tem uma observação muito importante. Esse carbono ele tem que ser insaturado do tipo sp2, né? Ou seja, fazendo uma ligação dupla. Só que esse carbono ele tem que ser alifático, ou seja, sem aromaticidade, né? Então ele não pode ser aromático. Ele precisa ser um carbono alifático, ou seja, sem aromaticidade. Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Não? Podemos passar para frente? Então é isso aí. Tá? Se ninguém se manifestou, quer dizer que pode passar para frente, né? Então vou lá, ó. Coisinha legal. Aqui, essa aqui é a fórmula da vitamina C, tá bom? Aqui nós temos uma hidroxila alcoólica, porque ela está ligada a um carbono sp3. Nós temos também outra hidroxila alcoólica, que também está ligada a um carbono sp3. Aqui vai ter uma coisinha que a gente não viu ainda, tá bom? Isso aqui é chamado de carbonila. Isso aqui vai ser uma cetona, mas isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora perceba que essa cadeia aqui é fechada, mas ela não possui aromaticidade. Então por isso que a hidroxila está ligada no carbono sp2 e mesmo assim nós temos um enol. Tá bom? Então vou passar para frente aqui, concluindo essa parte. Aqui nós temos uma coisinha chamada de fenol. Como nós temos duas cadeias aqui, nós podemos chamar de fenóis. Esses fenóis aqui, esse fenol, nós temos uma hidroxila ligada a um carbono sp2.
mas esse sp2 é um carbono aromático. Então, eu posso falar apenas carbono aromático, não preciso falar um carbono sp2. Eu estou falando sp2 só para você saber diferenciar de um enol. Enol é quando eu tenho hidroxilo ligado a um carbono sp2, ou seja, um carbono insaturado. Mas esse carbono não pode ter aromaticidade. A única diferença do enol para o fenol é que aqui a hidroxila está ligada diretamente a um carbono insaturado, sp2, só que agora com aromaticidade. Então essa é a única diferença. Enol não tem aromaticidade, fenol tem aromaticidade. Fenol é o nome da função, tá? Não importa se é só um anel aromático. Se for 2, se for 3, não interessa. Sempre vai ser hidroxila ligada a aromático, chamada de fenol. Beleza até aí? Ninguém quer perguntar nada? Aqui nós temos outras classificações. Só que eu queria a participação de vocês nesse sentido aqui, tá? Queria a participação de vocês para vocês entenderem. Essa cadeia aqui de baixo, ela é álcool, enol ou fenol? Essa cadeia aqui de baixo da esquerda, tá? Vou sublinhar aqui para a gente, vou circular aqui para a gente. Ela é álcool, enol ou fenol? Isso aí, Giovana falou que é álcool. Beleza, a Célia também está falando, a Isnara também. Então a galera tá falando aí que é álcool. Agora, essa outra cadeia aqui do meio, de azul, ela é álcool, enol ou fenol? A Giovana está falando álcool, a Célia está falando enol. A Isnara também está falando enol. Mais alguém quer se manifestar? Ninguém? Beleza. Então, eu vou fazer aqui de verde. E essa de verde aqui? É álcool, enol ou fenol? A Giovana está falando álcool. A Célia está falando fenol. Quem mais quer se pronunciar? Isnara quer se pronunciar? Falando fenol. Lucas falou enol. Mais alguém? Quero o máximo de participações possíveis. Não, né? Então vamos lá, gente. Todas essas cadeias que eu circulei aqui, elas são álcoois, tá bom? Todas elas são álcoois. Se eu não me engano, quem acertou aí foi a Giovana. Acertou todas as cadeias. Perceba comigo o seguinte, ó, essas aqui são fáceis porque a cadeia é saturada, né? Então nós temos hidroxila ligada a um carbono sp3, hidroxila ligada a um carbono sp3, hidroxila ligada a um carbono sp3. Até aí tá fácil, álcool demais, né? O problema dessa cadeia de azul aqui que eu circulei é justamente essa ligação dupla aqui. Então, porque tem ligação dupla, não quer dizer que seja um enol. Ela tem que estar ligada de forma dupla no carbono que está ligado na hidroxila. Aí sim seria um enol, mas não é esse caso. Esse caso aqui é justamente de uma hidroxila estar ligada a um carbono saturado. Então, isso aqui é um álcool. Só que é um álcool de cadeia insaturada. Por isso que eu classifiquei aqui, ó, álcool insaturado. Por quê? Porque é um álcool de cadeia insaturada. Quer dizer que o carbono que está ligado à hidroxila, ele não é insaturado. Tá? Para falar a verdade, é o contrário. É um carbono sp3 totalmente saturado. E nessa cadeia de verde, você percebe a mesma coisa. Nós temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Essa hidroxila, ela não está ligada diretamente no aromático. Ela está ligada diretamente num carbono sp3 saturado. Então, por isso que isso aqui é um álcool. Só que é um álcool com classificação qual? Álcool aromático. Justamente isso que eu estou mostrando aqui para você. Então, o que você vai ter que observar? Quem está ligado diretamente na hidroxila. Então, por exemplo, ó, esse aromático, ele está ligado a essa hidroxila? Ele está ligado? Tá. Só que ele está ligado de forma indireta. Ele precisa estar ligado de forma direta para ser um fenol. Beleza?
Então, tudo que a gente está olhando aqui precisa estar ligado de forma direta para ser classificado álcool, enol ou fenol. Até aí, alguma dúvida? Pode passar para frente? Me fala aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vou meter bronca aqui. Não tem ninguém se pronunciando. Olha só, a parte mais importante desses compostos é justamente esse slide, tá? Esse slide você tem que focar muito. Por quê? Porque uma hidroxila, ela vai trazer uma coisinha para a molécula que é chamada de polaridade. Então, a substância ela vai ser polar agora, né? Antigamente, nos hidrocarbonetos, nós tínhamos uma ideia de apolaridade, ou seja, substâncias hidrocarbônicas, elas não são solúveis em meio aquoso, enquanto os compostos oxigenados de hidroxila, eles serão solúveis em meio aquoso. Perceba comigo no seguinte, ó, deixa eu fazer meu quadro branco aqui, trazer para a gente entender um pouquinho, tá? Olha só, essa aqui é a molequinha de água, tá bom? Molequinha de água. Molequinha de água é uma substância inorgânica classificada como um óxido. Agora, se eu retiro um hidrogêniozinho dela, se retira-se um hidrogêniozinho dela, você vai ter a hidroxila, né? Justamente isso aqui. E se eu coloco carbonos, então eu vou ter um grupo de carbonos. Eu vou chamar de R porque é o grupo de radical de carbono. Então pode ser 1, 2, 3 ou 4. Nessa parte de OH aqui, ó, nessa OH, a água faz uma coisinha chamada de forças intermoleculares, chamadas de ligações de hidrogênio. Então, essa molécula orgânica, agora ela vai ser solúvel na água, justamente por causa dessas hidroxilas, chamadas de ligações de hidrogênio. São forças intermoleculares devido à diferença excessiva de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio, fazendo com que a substância crie dois polos, um polo muito negativo e um polo muito positivo. Tanto é que esses polos eles são gerados o seguinte, ó, do oxigênio é um polo negativo e do hidrogênio é um polo positivo, fazendo com que haja uma solubilidade muito grande dessas substâncias. O problema é o seguinte, se nós tivermos uma cadeia grande, e tiver o grupo OH, a gente tem que pensar no seguinte, essa polaridade ela vai estar aqui, justamente por causa dessa hidroxila. No momento em que essa polaridade ela vai ganhando grupo de carbonos e de hidrogênios, ela vai sendo perdida. Essa polaridade ela perde no sentido de ter uma coisinha chamada de efeito indutivo. Tanto é que quanto mais carbonos e mais hidrogênios tem numa substância, mais apolar ela vai ser. Então, essa substância vai tender a ter uma polaridade muito grande aqui, mas pelo resto da molécula, se ela tiver muitos carbonos, ela vai tender a não ser polar, ela vai perdendo essa polaridade. Por causa disso, nós chamamos isso de substâncias anfifílicas, tá bom? O fato de serem substâncias anfifílicas é porque nós temos afinidade com duas naturezas. Vocês já devem ter estudado a classe dos anfíbios, né? Pelo menos eu acredito que sim. Os anfíbios, eles são seres viventes que têm duas fases na vida, uma fase aquática e uma fase terrestre. Por isso que fala-se anfíbios, tá? Esse anfi significa duas naturezas e bio significa vida. Aqui, para a gente, essas moléculas também vão significar duas naturezas, só que a gente chama de anfifilia. Significa que é afinidade a duas naturezas. Uma natureza polar e uma natureza apolar. Se você ver bem, a molécula do etanol, que é 2 carbonos e um grupo hidroxila, ela se dissolve no meio de gasolina. A gasolina ela é formada por 2 principais hidrocarbonetos. Olha o que eu falei, hidrocarbonetos.
Então, hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, você vê lá, heptano e o 2,2,4 trimetilpentano. Então, você vê lá uma série de 8 carbonos e de 7 carbonos. E o etanol, ele se dissolve. Tanto é que a gasolina é vendida comercialmente com 27% de etanol. Então, o mesmo etanol tendo um grupo hidroxila, ele se dissolve na gasolina por causa dos seus 2 carboninhos e seus hidrogênios, que é um CH3 e um CH2. Agora, quando você coloca o etanol em água, ele também se dissolve. Então, se o etanol dissolve em água e ele também dissolve em substâncias apolares, o etanol é uma substância chamada de anfifílica, porque ele se dissolve e possui naturezas, ele possui afinidades a 2 naturezas diferentes. Beleza, galera? Acho que eu falei uma coisa muito complexa agora. Se vocês quiserem perguntar, é uma hora muito oportuna, tá? Ninguém? Alguém quer liberar o áudio e falar, professor, tá de boa? Ou então não? Professor, dá uma voltada aí. Tá tranquilo? Eu tô adorando falar sozinho. Tá tranquilo. Obrigado, cara. Obrigado. Pode seguir, professor. Como é que é? Pode seguir, tá tudo... Tá tudo de boa, né? Beleza. Tá de boa. Agora, vamos para outra característica. Além deles serem polares, né? Por causa do seu grupo hidroxila, nós temos também uma característica de serem ácidos, tá bom? Eles são considerados característica de ácidos. Eles não são classificados como ácidos, tá bom? É bem diferente isso. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma substância chamada de etanol, né? Então, nós temos isso aqui. O etanol, em meio aquoso, ele pode liberar uma coisinha bem legal para a gente. É uma coisinha chamada de ânion, né? O ânion OH-, desculpa, O-, mais um grupinho que eu vou chamar de H+. E aqui está tudo em meio aquoso, né? Então, em meio de água. E esse grau de ionização é de apenas 2% aproximadamente. O que é ionização? Ionização é a passagem de uma molécula, um composto molecular, feito por ligações covalentes, para um composto iônico, né? Onde há liberação de carga. E sempre que libera o íon H+, isso aqui, ó, é uma característica ácida, chamado ácido de Arrhenius, tá bom? Então, se liberou H+, é considerado ácido. O problema é que o nível de ionização é tão baixo, que a gente não classifica essa substância como ácida. Mas ela possui uma característica ou propriedade ácida. Você pode chamar do que você quiser. Então, é o seguinte, igual, por exemplo, quando você vai lá na química inorgânica, que você vai ver com Arthur, com sonequinha, você vai ver o seguinte, você vai ver ácidos, bases, sais e óxidos. Os sais, eles são provindos de uma reação ácido-base e que eles podem promover uma característica básica ou uma característica ácida. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele é um antiácido que você coloca no seu estômago justamente para reduzir a acidez. Só que ele é um sal, ele não é uma base. Ele é um sal com caráter básico. Então, ele não é classificado como uma base, ele é classificado como um sal. Só que ele possui uma característica básica e, por causa disso, a gente pode utilizar esses componentes. O tal do iPhone 8 está perguntando, a acidez tem a ver com o pH? Tem sim, porque pH significa potencial hidrogeniônico. Então, quanto maior for a concentração de ácido, né, de H+ no meio, maior vai ser o potencial desse componente na substância. Tudo bem? Tudo bem? iPhone 8, né? Você pode falar seu nome se você quiser, tá? Para não ficar te chamando de iPhone 8. É nóis. Então, isso aqui acontece. Por causa disso, nós temos uma questão chamada de ionização. Então, esse álcool aqui, ele é classificado como uma substância orgânica, uma substância oxigenada, também uma substância hidroxilada, e dentro das hidroxilas
é chamado de álcool. Agora, ele possui a característica ácida. Quer dizer que ele vai deixar o meio levemente ácido. O meio levemente ácido, justamente, não tem nada a ver com base, tá? Eu falo isso porque muita gente confunde isso aqui, ó. Porque acha que tem OH é uma base. E, na verdade, não é. Para ter uma base, eu preciso ter um metal ligado no OH, né? Por exemplo, o hidróxido de sódio. Aí sim eu posso ter uma base. Porque aqui vai ter um metal ligado a um ametal, fazendo a ligação iônica. Aqui a hidroxila não faz ligação iônica. Essa ligaçãozinha bem aqui, ó, com esse carboninho aqui, é uma ligação covalente. Então, a diferença de eletronegatividade não é suficiente para acontecer uma dissociação ou uma ionização. Mas a diferença entre oxigênio e hidrogênio é capaz de acontecer leves ionizações, como são essas substâncias. Tudo bem? E aí eu vou te mostrar o seguinte, ó. Eu vou te mostrar que álcool, enol e fenol têm índice diferente de ionização. Por exemplo, o fenol ele tem um índice de ionização 3%, enol 2,5% e álcool 2%. Tudo isso aproximadamente, tá bom? Mas todos eles são levemente ácidos, tá? Eles se ionizam bem menos do que um ácido carboxílico, por exemplo. Quando a gente for ver os ácidos carboxílicos, ele tem um grau de ionização 5%. E mesmo já é considerado como um ácido. Isso aqui não pode ser nem considerado um ácido porque não chega nem a 3, 4% de ionização. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Pode passar para frente? Falando aqui, mas não sei se vocês estão me escutando. Vamos lá, ó. Aqui eu não coloquei a pergunta porque eu que vou fazer a pergunta para vocês, tá? Mas ela caiu no Enem. Eu vou fazer a mesma pergunta. Oi. Isnara, você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir, o áudio estava aberto. Beleza. Olha só. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Eu coloquei aí a fórmula do polietileno glicol e também coloquei a fórmula da glicerina. Então agora prestem atenção na minha pergunta para vocês, tá bom? Para vocês acertarem. O que faz essas duas substâncias reterem a umidade na pele? O que faz essas duas substâncias reterem a umidade na pele? Que comecem os chutes. Pode começar. Ligação de hidrogênio Quem falou? Quem falou? e amar. Iamar? Aham. Você quer explicar o porquê? Não, eu só sei porque é caso do hidrogênio ligado ao carbono. Mas eu não sei por que acontece. Você acertou a questão, você quase acertou a explicação. Tá bom, Iamar? A explicação científica eu não sei. Tá, então vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. A Giovana tá falando letra E, o iPhone 8 também tá falando letra E. A Giovana tá falando que é por causa da interatividade com a água e a polaridade. Isso aí, Giovana. E o iPhone 8 tá falando assim, por causa do caráter ácido, eu acho. Aí também não, aí já não tem muito a ver não. Tá bom? iPhone 8, é nóis. Mas vamos entender o porquê aqui. Eu falei para vocês agorinha que nós temos hidrogênio ligado a oxigênio. Então, a força intermolecular aqui é muito grande do tipo ligações de hidrogênio. Então, só tem ligações de hidrogênio, e o Soneca vai falar isso para vocês, quando o hidrogênio está ligado a um dos 3 elementos do grupo FON, que é flúor,
oxigênio e nitrogênio. Quando o hidrogênio está ligado a qualquer um desses 3 elementos, gera uma coisinha chamada justamente de ligações de hidrogênio. Por quê? Porque tem muita afinidade, a diferença de eletronegatividade chega perto do infinito. A coisa é quase iônica, só para você ter uma ideia, o tanto que gera um polo positivo e um polo negativo. Então aqui nós temos hidroxilas, hidroxilas, hidroxilas. Quando você passa essas hidroxilas na sua pele, que é o polietileno glicol e a glicerina, quando você está passando aquele hidratantezinho no seu corpo, o que você está fazendo? Você está fazendo com que essas moléculas aqui, elas interajam com as moléculas de umidade do ar, e essa umidade do ar, ela fixa na sua pele, fazendo com que a sua pele fique mais macia e ela não fica nem seca, nem áspera, nem opaca. Entendeu a ideia? Entendeu, Yamar? Sim. A única Entendi, coisa que você tinha errado, Yamar, você falou tudo certinho. A única coisa que você tinha errado é que você tinha falado que hidrogênio estava ligado no carbono, entendeu? Ah, tá. É o oxigênio que liga, né? Isso, porque entre hidrogênio e carbono não tem ligações de hidrogênio. Pelo contrário, eles retêm as ligações e fazem uma coisa chamada de dipolo induzido. O dipolo induzido é somente para substâncias apolares. E aqui a gente está buscando uma polaridade considerável em todas as pontas aqui por causa dessas hidroxilas. Entendeu? Sim, obrigado. Então é nóis. O resto da sala entendeu? iPhone 8. É nóis, gente. Eu vou deixar esse aqui para vocês fazerem depois em casa, né? Eu vou mandar os slides para vocês. Ou eu acho que eu já mandei. Vocês têm os slides, não tem? Sim. Sim, né? Eles mandaram pra gente ontem à noite. Mandaram para vocês ontem à noite só? Foi, chegou alguns pra gente ontem. Eles costumam mandar muito à noite pra gente, esses slides. Eu mandei para vocês na sexta-feira passada. Então não deve ter visto ainda. Tá porque bom. eles mandaram muito de uma única vez. Tá bom. Esse slide aqui, o que estava sem a questão, eu vou recolocar a questão, porque normalmente eu gosto de usar a questão da minha voz mesmo, sabe? Eu poder falar a questão para poder escutar vocês. Mas eu vou mandar os slides com as questões para vocês poderem fazer também na casa de vocês, tá bom? E aí, na aula que vem, a gente resolve aquela questão que está faltando aí, justamente na sexta-feira que vem, para a gente poder ter um pouco mais de aprofundamento. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Beleza, então. Eu pedi para vocês seguirem lá o meu novo canal no YouTube, né? Chama Ukulele e Prosa. Eu também queria pedir mais 2 recados, tá? Tem um perfil no Instagram que chama Crente Bereano, tá bom? Pra galera que curte o cristianismo aí, ou todas as vertentes do cristianismo, vai ter várias verdades capciosas lá. E eu queria que cada um de vocês pudesse mandar um vídeo no Química Simples, na verdade no Simples Química, simplesquimica@gmail.com, falando sobre os vídeos do canal, se vocês estão gostando, se não, se está ajudando nessa quarentena, que a gente vai pegar e vai lançar um vídeo compilado dos nossos alunos que estão vendo. Aí manda para a gente lá no Google Drive, para a gente não perder a qualidade do vídeo, tá bom? E você precisa falar que você também está autorizando a sua imagem ser usada nesse vídeo. Então, no mais, galera, é nóis, estamos juntos. Hoje é sexta-feira, dia de maldade, comer aquela pizza com um copão de coca de 500 ml. Falou? Abração e que Deus abençoe todo mundo.